Olá, bem-vindo aí ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e te faço uma pergunta. Você gostaria de aprender ou visualizar como é feito a pintura realista desses cajus? Fique comigo que eu vou apresentar a partir de agora uma série de aulas demonstrando todo o passo a passo para que você possa compreender e executar aí também esse exercício. Bom, então vamos lá para o início, né? O primeiro passo é a gente ter um modelo de referência. Então eu tenho aqui impressa uma foto, né, que eu mesmo tirei aí de alguns cajus. Eu pus o tecido azul aqui porque o azul é a cor complementar do laranja, já pensando na questão da cor também. Montei essa composição aqui e tirei a foto. Aí, quando eu tirei essa foto, vocês podem perceber que eu fiz uma linha, né, vertical e horizontal, traçando o centro dessa foto, né? Aqui na vertical e na horizontal. Fiz o mesmo aqui no modelo, na tela que eu vou pintar, né? Na verdade, isso aqui é um tecido. Eu tenho alguns vídeos aí explicando como preparar esse tecido e tenho vídeos também explicando o porquê que eu uso esse tecido, a questão de economia e tudo mais. Não vou entrar muito em detalhe aqui para a gente focar mais nesse exercício de hoje. Bom, vocês podem perceber que ficou brilhando é porque tem um plástico aqui por cima. Tem uma transparência que eu utilizo porque quando a gente vai desenhar é preciso pensar na forma. E antes de eu pensar na forma, em cada detalhe, eu tenho que pensar no todo. E o todo eu penso da seguinte maneira: eu tento identificar os grandes ângulos. Grandes ângulos são aqueles que formam a estrutura do todo, né? Então aqui um triângulo, quase encosta na linha horizontal do centro, né? Aí ele desce, aqui tem são chamados de ângulos de curvatura. A linha estava indo nessa direção, de repente ela começa a ir nessa. Aqui é outro ângulo de curvatura e aqui é outro. Então isso é uma forma de eu identificar o formato geral, sem ainda ter uma precisão de detalhes. Então vou tirar aqui para vocês verem. Essa é a visualização da qual eu preciso ter dessa forma. Então geralmente a gente foca um pouco no todo, né? Então tem que buscar pensar e imaginar aí nessa forma. Bom, feito essa etapa, né, de visualização, então eu começo a estruturar. Eu penso assim, ó, dessa parte do retângulo que eu fiz, lembrando que aqui eu ampliei 1,5 vezes, né? E eu vou utilizar uma lapiseira aqui, uma lapiseira da Trident Proline, eu gosto muito dessa lapiseira, e eu uso o grafite 2B, a ponta 0,5. Eu vou fazer aqui o triângulo daquela parte externa. Ele vai descer um pouco aqui, aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo, aqui tem outra. São aquelas várias direções, né, que eu vou marcando, tentando estabelecer o alinhamento entre elas. Aqui um outro espaço vazio também. Aqui um pouco acima do centro de novo, né, porque esse quadrado, esse retângulo foi dividido em 4 partes. Quando eu faço uma cruz no meio, eu parto em 4 partes esse retângulo, né? Um pouquinho mais alto, lembrando de fazer linhas bem suaves, né? Porque depois pode ser corrigido, com certeza, alguns detalhes. Aqui eu estou marcando a castanha do caju, né? E sempre vendo o alinhamento, tipo, o que está mais alto, o que está mais baixo, se essa linha está na mesma direção dessa. Vou fazendo essa estrutura geral, porque o que acontece, eu já percebi, quando a gente faz o desenho completamente detalhado, bem feitinho, desde o começo, pode ser que a gente erre alguma coisa. Então vamos supor que eu faço um caju muito bem feito aqui nesse lugar, depois eu percebo que ele é um pouco mais para a direita, eu tenho que apagar ele inteiro. Então essa estrutura serve para me ter esses parâmetros de ter o todo enquadrado dentro daquele espaço para que seja feito o desenho, para que não fique nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, nem muito grande, nem muito pequeno, é mais com o intuito de pegar a proporção geral. E agora eu vou mostrando aqui algumas características que eu passo a olhar, principalmente de espaço vazio. Isso aqui é um espaço vazio.
lembra um pouco um vaso, né? Parece uma letra U quase em letra de forma. Esse triângulo aqui a gente já tinha visto, que é do espaço vazio. Aqui um outro espaço vazio. Então, na verdade, eu não vou pensar muito ainda no caju em si, mas eu vou pensar mais nas formas e nos espaços que compõem. E aí eu já começo a estruturar também isso aqui. Daqui até aqui eu tenho uma outra linha. Eu começo dentro daquela forma do geral, eu começo a separar uma coisa da outra. Tipo, eu começo a separar um caju do outro e começo a separar a parte da polpa da parte da castanha aqui, né? E agora vamos aplicar na prática, né? Aqui eu já vou começar a ter uma separação, ela está um pouco abaixo, né? Daqui até no alto eu tenho meio. E a polpa, que é onde começa a castanha, está um pouco abaixo do meio, ela sobe, faz uma curva. Essa curva, ela é antes dessa linha do meio aqui também. Ó. Se tivesse uma linha no meio, ela seria um pouco antes, né? Um pouco anterior. Eu vou ajustando, ainda sem medir nada, depois eu vou começar a medir as proporções. Então aqui eu já começo a separar, ó, uma coisa da outra, ainda sem todos os detalhes, né? Vou fazer aquele espaço vazio aqui, ó, que lembra aquele vaso, ou aquela letra U de forma, né? Que é o espaço vazio em volta das frutas. E aqui uma estrutura separando a fruta da sua castanha, né? E aí já começando a traçar o espaço vazio aqui, ó. Bom, vocês percebem que dessa forma a estrutura já começa a ganhar mais detalhe. Então eu já tenho aqui mais ou menos pré-definido as três frutas, né? Eu tenho uma linha aqui, ó, que vem nessa direção e ela vem passando. Continua do outro lado na mesma direção. Essa é a separação do primeiro tecido. O segundo tecido está um pouco abaixo da linha do meio. Aqui ele faz uma curva aproximando da linha do meio. Bom, então mais um passo avançado. Vamos ver o que a gente precisa avaliar agora. Agora eu já passo para os detalhes finais, né? Assim, não tão detalhado, mas os pormenores. Eu tenho um brilho aqui e tenho outro brilho aqui, são dois círculos. Que bom que, coincidentemente, deu bem no meio, né, do centro entre essa parte e esse brilho. Eu tenho um brilho pequeno aqui, que encosta na linha vertical do centro, e tem dois brilhos, um quase formato de retângulo e um pouco mais triangular aqui, uma pequena luz não muito clara aqui nessa parte. E começo a marcar as separações de sombra. Por exemplo, isso aqui é uma sombra, esse aqui também é uma sombra. As sombras mais intensas, né? Nessa castanha a sombra toma esse formato, nessa outra toma esse, essa outra aqui está bem maior e aqui o brilho dessa outra castanha. Então essa é a próxima, é o que eu preciso observar agora para continuar fazendo o desenho. Bom, primeiro brilho, vou marcar um pequeno círculo aqui, um outro círculo um pouco mais acima e à esquerda, sempre tendo em consideração alinhamentos verticais e horizontais para não saber o alinhamento das coisas. Por exemplo, essa sombra da castanha, ela está alinhada com a luz. Então aqui é a sombra. E a luz da castanha está um pouco à esquerda e abaixo dessa sombra. Então, uma coisa puxa a outra. E aos poucos a gente vai estruturando a forma com esses detalhes. Aqui perto do centro eu teria o brilho e aqui uma linha de sombra redonda. Com isso, o que acontece? Eu vou começar a fazer correções. Aqui quando eu faço esse brilho, eu tenho um espaço bem pequeno para chegar na sombra. E quando tem a sombra, eu vejo a proporção dessa sombra, né? Ela é talvez 2 vezes o tamanho do brilho. Eu vou pegar a foto aqui, que eu estou de lado aqui para a gente ver isso. Eu tenho esse brilho. Qual é o tamanho dessa sombra? 1,
2 vezes o tamanho do brilho. Então, a gente percebe que à medida que eu avanço no desenho, eu posso ir corrigindo, fazendo pequenas correções a esse tamanho desse brilho, 1 vez, 2 vezes. Então quer dizer que não vai terminar aqui no esboço onde eu tinha terminado. Então esse é o momento de ir filtrando os detalhes, de ir detalhando e corrigindo, fazendo pequenas correções. Aqui eu tenho esse brilho, nessa mesma inclinação, eu tenho mais 2 brilhos, e que o primeiro aqui está mais ou menos alinhado, né, numa linha diagonal, é claro, com aquele brilho de cima. Então, a partir desses pontos, eu tenho uma série de referências, né? Porque se essa parte aqui diminuiu, essa aqui vai modificar também, uma coisa vai modificando a outra. Aí eu tenho uma sombra do que passa por trás, aqui eu tenho uma sombra do próprio caju, né? Que está nessa parte, bem larga. Vou fazer um pequeno preenchimento aqui, essa sombra projetada para lá. Essa linha aqui está bem um pouco inclinada. E essa parte que eu já tento estabelecer um pouco os detalhes dessa outra castanha, dessa outra fruta. Bom, então já está quase... eu já estou quase no ponto de finalizar esse desenho, né? Porque agora o que eu preciso é avançar para os mínimos detalhes, né? E antes eu vou usar um lápis branco, aqui eu tenho um pastelzinho branco, pode ser um lápis carvão branco, para marcar esses brilhos, né? Eles me dão um norte aí, me ajudam a me situar no conjunto, né? Eu marco tanto os brilhos quanto os pontos, as áreas um pouco mais claras, né? Tipo, essa área vai ser uma área clara, meio amarelada. Essa outra área também vai ser mais clara. E aqui embaixo um pouco clara. Castanha clarinho, brilho. E o outro brilho também. Agora é hora de fazer uma observação bem mais detalhada a respeito da forma antes de eu prosseguir nos detalhes. Lembrando que desenho é muito mais observação do que fazer em si, né? A gente busca sempre pensar muito, observar muito, para quando fazer a coisa o mais correta possível. E chega um certo momento que a gente precisa fazer isso, comparando as proporções. Por exemplo, eu tenho uma varetinha aqui, eu vou fazer isso, ó. A largura dessa careta com a altura é basicamente a mesma, parece que a altura é um pouquinho maior, né, um pouco maior do que a altura. E aí eu faço o mesmo no meu para perceber se está batendo, ó. Que a largura, a altura tem que ser um pouquinho maior, então aqui está mais ou menos ok. Alinhamentos também, né? Aqui eu tenho uma linha quase na horizontal, talvez eu possa interpretar como sendo uma linha arredondada, né? E aí eu tenho que ver essa linha assim também. Aqui outra linha, nessa direção, bem na diagonal. Eu tento ver essa diagonal. E o tamanho de uma castanha em relação à outra. Essa castanha aqui é desse tamanho, quando eu chego na outra, é da mesma largura. Então eu vejo essa, que foi a primeira referência, comparo com aquela. Parece que essa aqui pode ser um pouco maior, um pouquinho só. E vou vendo ângulos. Como assim ângulo? Aqui eu tenho um lugar de curva nessa castanha. A linha estava subindo, de repente ela fez a curva e desceu. Essa curva é bem alinhado com esse brilho. Então se esse brilho está aqui, a curva vai estar aqui nesse ponto. Então é onde ele ganha um pouco na largura, o que faltava ser em relação ao outro. Eu posso medir também direto com o laço, ó. A largura dessa aqui, com o comprimento, com a altura, né, é um pouco menor. Um pouco menor, aqui ficou quase do mesmo tamanho, então significa que eu vou ter que aumentar um pouco. Então é mais de ir filtrando esses pequenos detalhes, né, de alinhamento, de partes, por exemplo. Vamos ver onde está
essa sombra aqui, ela está entre essa parte e essa, né? Seria dividir essa pequena parte. No meio, se eu pego daqui até aqui, o meio seria por aqui. Então, essa sombra tem que estar alinhada aqui em cima. Então, eu chego essa sombra aqui e já abro um pouquinho aqui. Esse ângulo tem que subir um pouco. A linha estava vindo na diagonal nesse ponto. Se eu pôr aqui a varetinha, a gente percebe bem. Ó. Nesse lugar aqui, ela deixa de vir na diagonal, muda de direção e fica arredondada. Então, a partir daqui, um pouco mais alto, né, do que estava, ela faz uma curva, depois outra curva, depois desce. Aí agora eu vejo esse alinhamento, essa sombra que ficou bem aqui, tem uma sombra redondinha para o lado de fora, depois outra sombra redondinha, depois vem outra. Então aqui eu já começo a desenhar todos os pequenos detalhes. Aqui essa sombra. E essa linha aqui, ó, dessa fruta, ela tem dois pontos de mudança de direção, né? Daqui até aqui ela é uma direção e daqui até aqui ela é outra. Eu vejo que na minha ela ficou toda assim, ó, toda mais arredondada, né? Então não teve essa mudança de ângulo. Então eu vou fazer um ângulo aqui até quase no final dessa castanha, fazer uma pequena curvatura aqui. Vejo o alinhamento dessa parte, ela está um pouco mais alta do que a outra. Veja esse ponto arredondado, que é aqui o ponto mais alto, e esse aqui é a esquerda desse centro. Então tudo tem um alinhamento. Se a gente esquecer de alinhar, alguma coisa vai sair fora. Essa castanha aqui, a parte dela começa bem aqui, ó, um pouco acima desse brilho. É como se a gente tivesse o quadriculado, né? Mas na verdade não tem. E a largura dela, dessa última castanha, qual o tamanho que ela é em relação a uma outra coisa, né? Esse tamanho é daqui até no centro, na linha central. Então tem que ser esse tamanho. Uma forma de eu ter uma precisão sobre as medidas. Então agora está aí, o desenho praticamente finalizado. Vamos fazer agora uma marcação, vou fazer agora uma marcação de cada uma das manchinhas corrigindo o desenho. Essas manchinhas que eu digo de corrigir o desenho são equivalentes a todos os pequenos detalhes. Então, se a gente fosse desmembrar isso no que a gente chama de etapas, aquela primeira estrutura inicial que eu fiz do todo seria como se fosse o país, seria como se fosse o Brasil. Depois, separar um caju do outro, seria como se fossem os estados. Aqui é como se fosse as cidades, os detalhes. E agora eu já se fosse um parâmetro comparativo, seria como se eu caminhasse para fazer os bairros. Porque isso me ajuda a achar alinhamentos, né? Tipo, esse pontinho está alinhado com esse está com esse está aqui. Aí abaixo dele tem um clarinho e uma outra linha. E aí tem uma sombra aqui embaixo. Aí tem um outro triângulo aqui assim, ó. Então eu começo a fazer os mínimos detalhes. Aqui também tem um ponto, inclusive marcando os pontos mais escuros e alguns mais claros. Abaixo desse brilho tem algumas pintinhas. Eu não marco todas, lembrando que eu estou fazendo só algumas, só para me auxiliar na construção do desenho. Quando sai desse brilho aqui, tem uma cor meio amarela. Depois tem uma manchinha, depois dessa manchinha tem uma cor amarela de novo, depois tem algumas manchinhas inclinadas, depois uma série de manchinhas, e aí já finaliza. Aqui eu vou pegando pequenas mudanças de ângulos, né? Aqui eu tenho um pequeno ângulo, aqui eu tenho uma pequena curva. Esse aqui não vai ficar tão redondo assim, eu vou deixar ele menos redondo, esse ângulo. Então vou subir um pouquinho lá. Você percebe que até agora eu não usei borracha, porque eu tento usar o mínimo de borracha possível, né? Para não ficar, para ser mais constante. Depois eu apago alguns pequenos equívocos cometidos, né? Aqui tem uma série de manchinhas, depois dessa manchinha tem uma coisa parecendo uma linha. E aqui eu já vi uma coisa corrigir, ó. Vai ficar um pouco mais curto. Por quê? Eu percebi isso quando eu fiz as manchinhas.
Fiz um conjunto de mancha, acabou as manchas, os pinguinhos aqui, né? E aí ainda tinha muito espaço, e lá na referência não tinha, então quer dizer que é um ponto que eu tinha que fazer a correção, fazer o ajuste, né? Aqui também uma manchinha logo acima do que seria o centro da parte inferior, da metade inferior. Aqui tem um brilho, já vou marcar ele aqui com o lápis branco. Aqui tem um conjunto de manchas, né? Ele forma quase que uma seta ou um peixinho, alguma coisa. Interessante sempre analisar por formas. Eu tenho uma linha aqui que ela marca o eixo, né, desse caju. É interessante quando a gente faz formas simétricas fazer isso. Se não tiver essa linha central, a gente traça ela bem de leve e mede. Metade de um lado, metade do outro, metade de um lado, metade do outro, para que um dos lados não fique assimétrico, não fique um pouco fora, né, da proporção. Bom, essa sombra mais escura vem até nessa parte. Aqui eu tenho um ponto de luz também. Antes de eu passar o lápis branco, o carvão branco ou pastel, eu preciso tirar porque ele não pega em cima do grafite. E aqui eu tenho uma luz refletida azul, né, do modelo, que vem embaixo no tecido e volta. Tem uma luzinha azul por aqui também, ó. Mais ou menos por aqui. E aí algumas manchinhas aqui, uma sombra aqui, capricho nos detalhes aqui da castanha também, ó. Faço uma pequena curva, já faço essa marquinha aqui bem escurinha, que está alinhado aqui com o brilho. Aqui também uma outra marca e aqui bem escura. Então, onde é mais escuro eu passo um pouco mais forte para ter um pouco mais de precisão, né, na estrutura. Aqui eu vou apagar também. Essas borrachas comuns são muito ruins para apagar na tela. Essa borracha que eu uso é uma borracha Sleeve Mini da Faber-Castell, uma borracha que é muito boa para apagar. É claro que a gente sempre tem que passar os traços leves. Se a gente passar muito forte o traço, não tem borracha que apague. Essa vai ser uma área de sombra dessa fruta. Eu passo o dedo depois que dou uma esfumada, só para criar uma coisa mais homogênea. Aqui também é a parte escura. Vou continuar detalhando o restante aqui, que é mais de definir um pouco da sombra, porque ela já está basicamente definida, os detalhes. É mais definir um pouco da sombra para dar um pouco mais de volume. Na outra, né, o que eu posso fazer aqui? Algumas manchinhas também, alinhadas com essa. E essa manchinha, porque cada coisa vai me ajudar mais no posicionamento das cores, porque essas manchinhas são elementos que eu vou perder quando eu começar a pintar. Esses detalhezinhos eu vou perder. Contudo, eles vão me ajudar a colocar a cor no lugar certo. Eu vou ter referências quando eu tenho essas manchinhas, né? Bom, então tá quase pronto. Tem um segredo aqui, tem uma recomendação bem bacana que às vezes algumas pessoas desconhecem aí, que eu vou passar no final agora para você aplicar aí sempre nos seus desenhos, que é uma coisa bem bacana da gente pôr em prática. Deixa eu só marcar essa sombra aqui antes, que a sombra não é muito reta, ela segue um formato angular também, aqui um pouco, e aqui já abriu um pouco mais, e já sobe em direção à parte de cima. Basicamente pronto o desenho, eu posso ajustar alguma coisa. Vou apresentar para vocês agora o que eu faço sempre nos meus desenhos antes de partir para a pintura, para ver se definir legal mesmo, né? Se não tem alguma coisa para ajustar.
Não. Fica tranquilo, você não está vendo errado, não precisa virar aí a câmera do seu celular, não precisa virar o computador aí de cabeça para baixo. A imagem está de cabeça para baixo mesmo, eu virei propositalmente. Porque quando a gente vira a imagem de cabeça para baixo, observa dessa forma, a gente desperta o lado direito do cérebro, que é considerado o nosso gênio. Então a gente consegue ter uma visão de uma outra forma, perceber a forma de outro jeito. E quando eu virei, olha só que instantaneamente eu já percebi essa diferença aqui. Ó. Porque quando a gente vira, a gente começa a ver as formas saindo um pouco da maneira simbólica de ver as coisas, né? Que é dando nome e tudo mais. Então eu percebo aqui que essa sombra está bem pertinho do meio da parte, agora a parte superior, né? Porque inverteu. Então se eu traçar aqui uma linha, eu vejo que a castanha às vezes ficou legal, passou um pouquinho, né, para baixo, só que a sombra vai ter que vir um pouco mais aqui, ó. Aqui e aqui também, ó. Inclusive a sombra aqui, ela pega bem pertinho da linha horizontal. E se a gente observar que ela está no meio, se eu considerar esse espaço daqui até que ela está no meio, tá bem pertinho, aí isso faz com que ela aumente, a sombra mude de lugar, e a sombra mudando, essa parte do caju também sai do lugar. É tanto que eu não fiz o eixo nessa fruta, né? Daí a gente vê a importância dos eixos. Ó. Se eu marcar um eixo central aqui, o mesmo tanto que eu tenho daqui até aqui vai ser o mesmo tanto daqui até lá. Então, justamente o lugar onde precisa corrigir. Então, sempre, todos os meus desenhos, esse é um artifício que eu utilizo. Eu viro o desenho de cabeça para baixo, que eu passo a ver a forma de uma maneira diferente do que é habitual e geralmente sempre acho alguma coisinha para ajustar. Então esse aqui foi um ajuste necessário. Acredite, não foi proporcional quando eu tento fazer, eu sempre tento fazer da maneira mais bem feita possível. Faço uma análise geral, assim, algum pequeno detalhe que tiver, eu ajusto depois. Voltada à posição normal, eu apago as linhas de construção, apago aquela estrutura inicial que tenha ficado, né? E deixo somente o desenho. E agora é partir para a pintura, partir para a aplicação das cores. Algum detalhe também eu posso marcar do tecido em relação à cor. Vou usar aqui uma escovinha para não passar a mão no desenho, né? Pois isso faria ficar muito sujo, né? E aí a questão do quanto capricha ou não no desenho, isso é uma questão bem pessoal. Tem pessoas que gostam de desenho bem simplificado. Eu gosto do desenho mais detalhado porque eu penso assim, quanto mais o desenho detalhado agora, menos trabalho eu vou ter no momento de pintar, né? Vou marcar um pontinho um pouco claro aqui desse tecido, as manchinhas claras também do tecido acima, as partes iluminadas. Aqui nessa parte também tem uma luz bem acentuada, onde o tecido fez uma mudança de direção. E marcar um pouquinho mais o final aqui. Passo um pouquinho por trás aqui também, né? Só um pedacinho aqui. Bom, tá feita aí essa parte inicial, que é a estrutura da forma. Essa é a primeira aula do que a gente vai, da qual eu estou explicando esse passo a passo, né? Então aguardo vocês aí na próxima aula, onde eu vou explicar como a gente vai colorir, como vai preparar as cores, quais são as cores e como a gente vai aplicar na tela para que realize essa pintura. Muito obrigado por me acompanhar aí até no final desse vídeo e até a próxima aula.